Fala, concurseiros! Hoje nós teremos mais um bloco. Nós vamos complementar o bloco anterior que falava de concordância nominal. Nós veremos a concordância nominal nos seus casos especiais. Se é um caso especial, você já sabe que não pode ir para a prova sem dominar esse caso especial, esses casos especiais. Sem mais delongas, vamos ao caderno do aluno. Concordância nominal, nós veremos agora os casos especiais. E o primeiro que nós vamos ver é a palavra meio. É a palavra meio. Quando numeral. Quando a palavra meio for numeral ou adjetivo, concorda em gênero, concorda em gênero e número com a palavra que se refere. Com a palavra a que se refere. Primeiro ponto que nós temos que saber da palavra meio. Quando for um numeral, um adjetivo, isso é muito importante. Quando o meio tiver no sentido de numeral ou adjetivo, ele vai concordar em gênero e em número com a palavra a que se refere. Quando for advérbio, é invariável. Quando for advérbio, é invariável. Como assim, professor? Eu não entendi. Quando você vê numa frase, a palavra meio, ela pode ou não concordar. Quando ela for numeral adjetivo, ela concorda com a palavra que se refere, seja meio, seja meios, seja meia, ok? Ela vai concordar, meias, ela vai concordar com a palavra que se refere, somente quando ela for numeral ou adjetivo. Quando ela for um advérbio, ele é invariável. O advérbio é invariável, então ele sempre vai ficar meio. Não importa se a palavra que segue é feminina, está no plural, ele é invariável. Vamos a alguns exemplos. O caminhão transportava meia tonelada de frutas. Vocês podem observar que aqui está meia. Está meia. Se está meia, é porque fez o quê? É porque concordou com a palavra a que se segue. E se a palavra que segue, se a palavra que se refere é no feminino, tonelada, então vai ser meia tonelada, ok? Aqui não é um advérbio. Se fosse advérbio, seria meio tonelada, mas não é um advérbio. Aqui a gente está no sentido de quê? Meia tonelada. Não está no sentido de numeral? Tá, professor, está no sentido de numeral. Então vai concordar com a palavra que se refere. A palavra que se refere não está no feminino? Tonelada, a tonelada? Então meia vai concordar, ok? Vamos a mais um exemplo. Não aceito
meias. Não aceito meias verdades. Olha lá, nós temos a palavra novamente, meio, e aqui ele variou, meias. Se variou, eu já sei que não é o quê? Não é um advérbio. Ele concordou com a palavra que se refere. E a palavra que se refere é verdades. A palavra que se refere é verdades. Então, eu digo a verdades. Eu não digo o verdade. Então, é uma palavra o quê? Feminina. Então, o meio vai concordar com essa palavra em gênero e número. Vai concordar em gênero e número. Então, se essa palavra é feminina e está no plural, o meias, ele vai ficar no feminino e vai para o plural. Agora, preste atenção nisso aqui. Fernanda ficou meio desapontada. Fernanda ficou meio desapontada. Professor, isso aí tá errado. Não, não tá não. Professor, tá errado sim. Não, não tá não. Professor, é meia desapontada. Tá seguindo a palavra desapontada. Tá, mas esse meio é um numeral? Professor, não. É um adjetivo? Tá qualificando algum substantivo, caracterizando? Professor, não. Então, esse meio é o quê? É um advérbio. Ela ficou meio chateada, é o modo como ela ficou, é a maneira como ela ficou. Então, isso aqui é um advérbio. Toda vez que for advérbio, é invariável. E isso aqui cai muito na prova, por quê? Porque nós falamos errado no nosso dia a dia. Nós falamos assim, Fernanda ficou meia desapontada. Essa palavra é errada. Por quê, professor? Essa palavra é errada. Imagine que essa aqui é a Fernanda, ok? Vamos imaginar que essa aqui é a Fernanda. Olha só que coisa linda, Fernanda. Essa aqui é a Fernanda. Ela não tem como ficar meia desapontada. Ela não pode ficar meia desapontada. Por que ela não pode ficar meia desapontada, professor? Porque não tem como você dividi-la ao meio e daqui para cima ela está triste e daqui para baixo ela está sambando o carnaval. Não tem como ela estar sambando, ela daqui para baixo ela está feliz e daqui para cima ela está alegre. É por isso que não é meia, não dá para metade dela estar feliz e metade dela estar alegre. Esse seria o sentido se fosse meia. Meia aqui está se referindo o quê? A metade. Aqui esse meia se referiria o quê? A metade. Então não dá para metade dela estar triste, metade dela estar alegre, ok? Não tem como. Então é por isso que esse meia aqui é o quê? É um advérbio. É por isso que esse meio aqui é um advérbio. Vamos lá. Esse meio é um advérbio. Aqui eu tenho meio no valor de um advérbio. E eu já sei que advérbio é o quê? É invariável. Mais um exemplo de massificação. Mais um exemplo de massificação. Eram pessoas meio antiquadas. Pô, professor, aqui de novo parece que é meias. Meias antiquadas. Não, não é meias. Não é meias antiquada.
Porque aqui, ó, o meio, ele é um advérbio. E se ele for um advérbio, nós sabemos que é o quê? Que é invariável, igual o caso acima. Então, aqui é o meio no valor de advérbio. Então, gravem isso. Aprendam, entendam e apliquem. Aqui o meio, ele é um advérbio. Assim como que o meio aqui é um advérbio. Por isso que ele fica invariável. Olha só. Se eu tiver, vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, sobre horas, é meio-dia e meio ou é meio-dia e meia? E aí, como é que ficaria? Se eu tivesse assim, cheguei ao meio-dia, e aí, é meia ou é meio? É meia. Cheguei ao meio-dia e meia. Pô, professor, o senhor está embolando. Agora eu não entendi nada. Eu pensei que era meio-dia e meio, que é um advérbio invariável. Não, aqui ele não está no valor de advérbio. Aqui ele concorda com a hora. Não é metade da hora. Meio-dia e meia é porque ele chegou 12h30. 30 não é metade de 12? No caso de horas. Ele chegou meio-dia e meia, ele chegou 1h30. Eu estou quebrando essa segunda hora. Eu quebro ela pela metade. Eu falei errado, tá? Não é que o meia é a metade de 12. O meia é a metade da hora. Entendeu? É 2h30, 3h30. Aqui ele concorda com a hora. É meia. Cheguei ao meio-dia e meia. Aqui no caso é meia hora, metade da hora. Então não caiam nessa. Aqui, ó, é meia hora. É a metade da hora. Ok? Então não caiam nessa. A parte do meio já foi. E agora? E agora vamos ver a parte do anexo e incluso. Que é o mesmo sentido. Anexo e incluso. Professor, qual que cai mais? O anexo. Concordam com um nome a que se referem. A que se referem. Concordam com um nome a que se referem. Por exemplo, vamos aos nossos exemplos de massificação. Vai, anexa a duplicata. Vai anexa a duplicata. A duplicata. Qual é a palavra aqui? Anexa. Essa é a palavra. Ei, vai anexa, vai anexo. Como é que eu faço essa análise? Vai anexa a duplicata. Estou concordando com duplicata. E eu digo a duplicata. Então aqui ele concorda. Concordam com o nome a que se refere. Então se é a duplicata, é anexa. Se fosse duplicato, seria anexo. Ele vai concordar, ok? Vamos a mais um exemplo. Vamos a mais um exemplo. Os recibos vão anexos. Os recibos vão anexos. Qual é a palavra aqui? Anexos.
Ah, entendi, professor. É anexos, porque está concordando com os recibos. Isso. Está começando a entender aí. Agora sim. Anexos, porque está concordando com os recibos. Ok? Bem como o inclusa segue essa mesma ideia. Agora, olha só, preste atenção que a palavra em anexo, ó, exemplo não, né? Vamos melhorar isso aqui. Vamos botar o nosso IPC. Se é IPC, você já sabe. É importante pra caramba. A palavra em anexo, ela é o quê? É invariável. Ela é invariável. Ou seja, sempre vai ser em anexo. Não vai ser em anexa, não vai ser em anexas, não vai ser em anexos. É uma palavra invariável. Exemplo: as certidões, as certidões seguem, veja que está no plural, as certidões seguem em anexo. Ah, professor, que isso, professor? Mentira. Olha só, professor, o de cima, ele concordou. Os recibos vão anexos. É a mesma coisa, as certidões vão anexas. Seria a mesma coisa se não tivesse em anexo. Essa palavra em anexo, quando tiver essa preposição em, ela é invariável. Ela é invariável, ok? Então ela vai ficar sempre dessa forma. Ela vai ficar sempre dessa forma. Por quê? Porque é invariável. Então grave que quando a palavra anexo incluso concorda com o nome a que se refere, a duplicata anexa. Se fosse duplicatas, anexas, ok? Os recibos anexos. Mas quando tiver o em anexo, é invariável, beleza? Vimos aqui mais um caso. Vamos continuar aqui. Mesmo e próprio. Vamos continuar aqui. Mesmo e próprio. Concordam com um nome, ou pronome a que fazem referência. Concordam com um nome ou pronome a que fazem referência. Exemplo: ela mesma foi capaz, de escrever o bilhete. Ela mesma foi capaz de escrever o bilhete. Olha aqui, ó, mesma. Ela mesma. Você vê que concorda com um nome ou pronome a que se refere. Qual é o pronome aqui que está se referindo? O ela. Ela não é um pronome? É, professor. Então, ela não é feminino? É, professor. Então, vai ser mesma. Não é ela mesmo. É ela mesma. Agora, e se fosse a mesma palavra, mas assim,
ele mesmo, certo? Fosse a mesma palavra, seria ele mesmo foi capaz de escrever o bilhete. E aqui, querido concurseiro, é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Está concordando com o pronome a que se refere, ok? Aqui é o mesmo sentido. Olha aí, ó. E se for o próprio, seria a mesma coisa. Ela própria foi capaz de escrever o bilhete, ele próprio foi capaz de escrever o bilhete. Agora, desses aí, esse aqui provavelmente pode estar na tua prova. Bastante. Esse aqui pode estar na tua prova. Como pronome indefinido, como pronome indefinido é variável. Concordando com o nome a que se refere. Concordando com o nome a que se refere. Ok? Quando for um advérbio, preste atenção. Quando for um advérbio de intensidade, é invariável. Por que, professor? Isso é o que mais cai. Justamente por isso. Porque a mesma palavra, ela pode ser variável ou invariável. Vai depender do sentido da palavra, da semântica da palavra. Quando ela tiver no sentido de pronome indefinido, é variável. Ok? Bastante, bastantes. É variável. Quando for um advérbio de intensidade, é invariável. Vai ser sempre bastante. Vamos aos exemplos. Exemplo. A biblioteca da faculdade. A biblioteca da faculdade tem bastantes livros. Então aqui, a palavra para analisar é qual? Bastantes. E ela variou? Variou, professor, está no plural. Por que ela variou? Porque ela está concordando com livros. Então, se livros está no plural, ela vai para o plural. Mas peguem o bizu, peguem o macete, porque aqui tem bizu, aqui tem macete, aqui tem macete. Vamos lá, troca essa palavra por muito. Troca sempre o bastante por muito. Se ele for para o plural, obrigatoriamente a palavra bastante também vai para o plural. Olha só, a biblioteca da faculdade tem muitos livros. Então tu pode levar para bastantes. Se eu trocasse e fosse só o muito, não entrasse o muitos, ok? Se eu não conseguisse substituir por muitos, ficaria bastante. Então pega esse exemplo, porque esse exemplo vai salvar a tua vida. Esse exemplo vai salvar a tua vida. Olha só, os candidatos
candidatos. Os candidatos terão de estudar. Os candidatos terão de estudar bastante. Bastante. Aí olha aqui, ó. Bastante. Essa é a palavra que eu estou avaliando. Então, aqui eu vou trocar por quem? Pô, professor, eu tenho um bizu. Vou trocar por muito. Vamos ver se vai para o plural. Os candidatos terão de estudar muitos. Os candidatos terão de estudar muito. Então, é bastante. Não variou, ok? Quer saber se é um pronome definido? Quer saber se é um advérbio de intensidade? Troca por muito. Se for para o plural, porque é um pronome indefinido. Se não for para o plural, é porque é um advérbio de intensidade, ok? Fica atento com essa questão, que essa questão é boa de estar na sua prova. Kit. Concorda com o nome ou pronome a que se refere. A que se refere. Ok? A palavra kit concorda com o nome ou pronome a que se refere. Exemplo. O aluno está kit com a cantina. O aluno está kit com a cantina. Já vou botar o meu próximo exemplo, para depois analisarmos. Os alunos estão quites com a cantina. Então, olha só. No meu primeiro caso, eu tenho kit. No meu segundo caso, eu tenho quites. Qual é a diferença? A diferença é que o primeiro, ele não está concordando com o aluno, concorda com o nome e o pronome que se refere. Quem está kit, não é o aluno? É. Então, o aluno está no singular? Tá. Então, fica kit. Kit. E kits, ele também está concordando com o aluno, só que a diferença é que aluno aqui agora está no quê? No plural. E se está alunos, kits, ok? Bem tranquilo esse caso aí, bem tranquilo. Vamos lá, estamos acabando. Temos aqui a palavra obrigado. Como que é a concordância da palavra obrigado? Concorda com o sexo. Concorda com o sexo da pessoa. Concorda com o sexo da pessoa que faz o agradecimento, ok? Concorda com o sexo da pessoa que faz o agradecimento. Por exemplo, ela disse obrigada. Ela disse obrigada. E se fosse ele disse obrigado, ok? Poderia também ser ele, deixa eu botar aqui organizado. Poderia ser também ele disse obrigado, ok? Então, menina
fala obrigada e menino fala obrigado, segundo a norma culta da língua portuguesa. Não vamos entrar aqui em discussão política, em questões de relação de gênero. Isso aqui é a norma culta da língua portuguesa. Ela vai falar obrigada, ele vai falar obrigado. Então, isso aqui é bem tranquilo, ok? É igual kit, é bem tranquilo. Kit ele vai concordar. Se a palavra está no singular, ele vai para o singular. Se está no plural, vai para o plural. O bastante que é mais complicado, porque pode ser os dois. Professor, é só o bastante que o senhor acha que pode estar na prova? Não, esse aqui também cai demais. Vamos lá. Alerta e menos. Alerta e menos. São sempre invariáveis. Invariáveis. São sempre invariáveis. Professor, me dá um exemplo aí. Agora, os seguranças estavam alerta. Dá uma vantagem de falar alertas, porque está no plural, tem que colocar no plural, mas nesse caso você não faz. Por quê? Porque é invariável. Alerta é invariável. E um outro exemplo, a menos gente na praça hoje. Há menos gente na praça hoje. Há mais ou menos gente na praça hoje, ok? Esse menos também, ele não altera, porque é invariável. Professor, mas lá atrás, no meio, o senhor falou que o meia concorda. No menos, não é assim não? Não. Menos é sempre invariável. Há menos gente na praça hoje, ok? Menos é invariável. E por fim, eu tenho caro. Isso aí. Pode esquecer de tirar. Apagadão. Vamos lá. Eu tenho caro e barato. Eu tenho caro e barato. Preste atenção. Quando advérbios são invariáveis. Invariáveis. Mas quando for adjetivo, você já sabe, adjetivo sempre o quê? Sempre concorda. Flexionam-se. Normalmente. Ok? Quando for advérbio, você já sabe, são invariáveis. Vocês já sabem que são invariáveis. Agora, quando for adjetivo, ele vai se flexionar. Vamos lá. Comprou caro
aquela amizade. Comprou caro aquela amizade. Então, aqui eu tenho o quê? Um advérbio. Tá? Troca por uma palavra, advérbio. Tá com dúvida? Comprou muito aquela amizade. Entendeu? Troca por um advérbio e vê se vai dar o sentido, né? Pode trocar por outros advérbios, se o muito não fez sentido. Você troca por algum advérbio e vê se vai dar sentido, ok? Para saber se esse caro é advérbio. Ele aqui é advérbio. E mais um exemplo. Veste-se. Veste-se com roupas. Com roupas caras. Professor, agora complicou. Caras, é isso mesmo? É, porque aqui é um adjetivo. Ok? O que vai dizer se vai flexionar ou não é saber se é adjetivo ou advérbio. Se está com dúvida de adjetivo ou advérbio, vai lá na aula do professor de morfologia e estude isso aí. Esse caras, ele concorda com quem? Ele concorda com roupas. Então, se é as roupas, vai ser caras. Ok? Então, volte aqui para mim. Então, aqui nós acabamos o bloco de concordância nominal. Nós vamos ver um bloco de concordância verbal. Ok? Então, até o próximo bloco, querido concurseiro.